7 horas mais 36 minutos, 7h36. Muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã Entrevista. Nesta manhã de segunda-feira, hoje, dia 16/6/2025. Agora são 7h36. Alguma coincidência nos números, pelo menos nesse começo de manhã, só que já foi embora, né? Porque já é 7h37 agora, então já não tem mais o problema para quem é supersticioso. Foi embora 7h37. Um muito bom dia para você. Hoje o dia começando diferente, né? Tivemos um final de semana, principalmente o sábado, de muita chuva. Enfim, e você viu, a gente esteve aí com o pessoal do Sicredi, né? No campo, no agro, e assim o Sicredi vai atuando em todas as áreas do nosso dia a dia, né? Seja no campo ou na cidade, o Sicredi sempre está atuante. E olha, o Sicredi também estará com a gente na 277. Sim, isso será possível, porque agora a gente vai falar sobre a TAG, que vai estar envolvendo o Sicredi nesse sentido, porque você vai poder ter uma forma mais facilitada de passar. Sim, tá chegando o pedágio, né? Tá de volta o pedágio em breve, então isso vai facilitar muito a nossa vida. Eu quero cumprimentar primeiro aqui os nossos convidados de hoje. A gente também vai falar de futuro, afinal de contas, a turminha da poupança tá que tá, né? E nada melhor do que a gente já tá pensando nesse sentido do futuro, né? Não, é ou não é verdade? Sim. E as nossas crianças abrangem esse sentido. E olha, eu vou conversar agora com o gerente de negócio agro, o Gianiero, e o Wesley Murbach. Muito bom dia para vocês, muito obrigado pela presença aqui no Jornal da Manhã Entrevista. Bom dia, Cunhasque. Bom dia aí para todos os nossos ouvintes, né? Prazer enorme a gente estar aqui novamente aí para falar um pouco mais aí do Sicredi, dos nossos produtos e serviços, né? A gente fica muito feliz aí dessa nova oportunidade aí. Bom dia, Cunhasque. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer enorme mesmo estar aqui e poder estar conversando com todos. Vamos falar um pouquinho da TAG, né? Nesse sentido que é uma novidade, agora está envolvendo o Sicredi, né? O pedágio, a gente sabe que sempre ele traz esse peso a mais, né? Que a gente está passando ali, tem que pagar. E o pior de tudo é ficar em fila, né? Parado, né? Perder tempo, né? Que é um trecho tão curto, tão pequeno, só que aumenta de 5 a 10 minutos, dependendo, né? O dia, o fluxo. A gente sabe como funciona. E eu quero perguntar para ti nesse sentido, quais são os principais benefícios que a TAG do Sicredi pode trazer para quem tiver na 277, sentido Foz, para ir, para voltar, enfim, ou quem sabe vai pegar aí sentido Curitiba, já vai pegar mais pedágios. Então pode explicar para a gente aí, Jean. Isso mesmo, Cunhasque. A TAG de passagem do Sicredi, ela é um adesivo eletrônico que permite essa cobrança de forma automática, direto na conta do associado, dessa passagem num pedágio, das nossas rodovias aqui da região, como você comentou, e também em estacionamentos de estabelecimentos aqui da nossa região também pode ser utilizado de forma prática, rápida e segura. E os principais benefícios da TAG são, como você mencionou mesmo, a praticidade de você poder estar acompanhando isso diretamente na sua própria conta corrente, a segurança também e principalmente a agilidade, que aí dessa forma você evita ficar aguardando em filas, você evita de ter que ficar parado para realizar o pagamento dessas passagens, no caso do pedágio, né? E são vários os benefícios, né? São vários os benefícios. Sem taxa também, sem taxa fixa mensal. Então assim, essa cobrança mensal ela não é fixa. Você vai estar com esse custo somente quando você estar utilizando essa TAG, né? Então você só paga quando você realmente utiliza. Olha que interessante. E até você falou estacionamento, né? Tem muita gente pensando, pô, como assim estacionamento, né? Mas se a gente vai para Foz ou para Cascavel, e Cascavel ainda pior, né? Que tem tudo eletrônico, né? Que você estaciona lá e se você não saber
como desenrolar, você toma uma multa, né? E aqui tá falando quem tomou. Eu também. 10 anos, né, cara? 10 anos de multa mais estacionamento, né? Então, isso facilita tudo a vida, tá, gente? E a gente tá indo para esse caminho. Tem já um estudo que acabei pegando ali superficial, mas que está falando que até 2030 tudo QR Code, né? Essa vai ser a chave, a moeda, né? Então a gente tem que estar atento a essas questões e se adaptando a esse mundo. E legal que o Sicredi já oferece essa condição, né? Porque isso vai facilitar muito aí esse caminho. Agora, como que o associado pode adquirir a tag do Sicredi? Assim, conhece, é bem simples. Ele pode estar indo a uma de nossas agências ou pode estar entrando em contato com o seu gestor de conta, né? E aí a gente vai precisar de informações básicas, como o número de sua conta e os dados do veículo. E aí automaticamente a gente já faz esse cadastro e o associado já sai com essa tag, já sai com esse adesivo para estar colando no seu veículo e já poder utilizar desse benefício. E quem pode ter a tag? Quem pode fazer? Só pessoa física? Não, a tag de pedágio, a tag de passagem da Sicredi, ela é tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Então empresas também podem estar aderindo. A gente tem aí algumas empresas que têm uma frota de veículos, então esse é um benefício excelente e ajuda bastante, principalmente na praticidade e na agilidade do dia a dia. E se a pessoa não for associada, como que ela faz? Não tem problema também, ela pode estar indo a uma de nossas agências, pode estar abrindo uma conta conosco, se tornando um associado Sicredi, e aí poderá ter acesso a inúmeras soluções financeiras e benefícios, e uma delas é a tag de passagem que pode estar ajudando bastante. E só para a gente fechar esse assunto, não menos importante, mas para a gente reafirmar, porque pode acontecer muitas vezes da pessoa estar ouvindo já do meio da entrevista para frente, né? E aí sempre teve taxas, que vinha mensal, né? Tipo um cartão, né? Como que vai funcionar agora? Então, conhece que assim, essa questão da cobrança, ela o associado ele vai estar pagando somente a sua utilização. Uhum. Então, ela é R$ 1,50 por dia de utilização, limitada a R$ 15 por mês. Então, em resumo, se o associado utilizar uma vez, um dia, ele vai estar com um custo de R$ 1,50. Se ele utilizar por 10 dias, o custo vai ser R$ 15. Se ele utilizar além dos 10 dias, o custo permanece em R$ 15, porque é o máximo da mensalidade. E além desse R$ 1,50 ou desses R$ 15, aí ele vai estar também com o custo das suas passagens, né? E também a gente tem uma opção bastante interessante para os associados que têm uma principalidade conosco, que a gente consegue também isentar totalmente essa mensalidade dessa tag, e aí essa tag fica totalmente isenta para o associado e ele só tem o custo das suas passagens ou o estacionamento. Que legal, né? Num primeiro caso é proporcional, com um limite de valor que você paga até ali. Exatamente. Então isso facilita demais, vai deixar muito prático. Olha, sinceramente não encontrei motivos para não ter, que é muito bom, né? Porque pegou uma fila aí, um feriado, por exemplo. É natural, você tira um tempo, você está de folga, de repente vai para Foz, vai fazer alguma compra, pega uma fila, você já perde um tempo enorme ali, e na ida e mais ainda na volta, né? E aí o que frustra mais a gente é porque estamos aqui a meia hora, 35 minutos do objetivo principal, né? Com certeza isso vem a somar ainda mais para os benefícios dos associados. Bom, vamos falar da turminha da poupança, agora são 7 horas mais 45 minutos, que está fazendo um sucesso danado. A gente cada vez mais está vendo crianças, os pais, né, levando as crianças, fazendo a sua poupança, né, e saindo com a bicharada, né, que eu acho que muito da hora, foi uma bela sacada aí, feita pela equipe do Sicredi. E eu vou conversar agora com o Wesley sobre esse tema e já começo perguntando qual a importância de ensinar as crianças a lidar com o dinheiro desde cedo, né? Até pouco tempo a gente tinha uma visão totalmente diferente. Não, criança não pode falar em dinheiro, né? E a gente está aprendendo que até eu vi outro dia nas redes sociais, né? No Instagram, um pai, ele é pai de trigêmeos, né?
E esses meninos, eles viralizaram porque, né, eles são muito comunicativos e tal. E o pai, ele faz um negócio que é muito legal, que é dar aula de finanças para as crianças com direito à prova, para você ter uma noção de tão importante que isso é. E eu fico imaginando, né, quanto não mudaria a nossa vida, né? Sim, Cunhasque, essa campanha, né, que o Sicredi Vanguarda aqui na nossa região, aí São Paulo, Rio de Janeiro, está disponibilizando para todos os associados aí que têm filhos, né, é muito bacana, é muito importante. Por quê, né, Cunhasque? Ensinar a criança da onde que vem o dinheiro, ensinar a criança a controlar as suas finanças é muito importante. Até porque a gente sabe que é a fase mais fácil de ensinar alguém, né, para ela pegar, para ela aprender. Então, é muito importante, já desde cedo, tá colocando a educação financeira na vida dessas crianças, né? Isso algo que ela vai levar por toda a sua vida. A gente sabe, né? Esse tipo de atitude vai ser valiosíssima para as crianças. E ela aprender isso desde pequena vai evitar que talvez lá na frente, quando ela tiver uma certa idade, ela não consiga controlar suas finanças. Às vezes começa com gastos excessivos, desnecessários, e aquilo tudo vira uma bola de neve, né? Então isso é importantíssimo vir de berço, né, Cunhasque? E aí entra uma questão muito interessante, né? Que às vezes os pais têm muitas dúvidas, né? Que é como estimular, né, e criar uma boa relação com as finanças de maneira que seja adequada, né, sem puxar demais, esticar demais a corda, porque tem que entender que é uma criança, né, obedecendo a faixa etária dela de entendimento, mas ao mesmo tempo preparando ela, porque ela vai mexer com dinheiro o tempo todo, né. Preparar ela para o futuro mesmo, né, desde cedo já ir preparando para lá na frente ela tá afiada aí para enfrentar o dia a dia, né, do adulto. Sem dúvida. E como é possível participar da turminha da poupança, né? Que está fazendo um sucesso danado. A gente vê muitos pais aproveitando essa condição, que está muito boa, do Sicredi. E querendo ou não, né? É aí que pode começar uma faculdade, pode começar uma casa própria, né? Hoje é fácil, é muito fácil, né? Tá participando aí dessa campanha, né? De levar a pelúcia para casa aí para presentear o seu filho. Né? Então basta aí passar na agência com os documentos pessoais, né, o documento da criança, né? Abrir a conta, a gente já abre uma conta corrente, né, uma conta isenta de custos, né, de tarifas. A partir de R$100 depositados em poupança, ela começa a gerar pontos, né, e esses pontos são convertidos em pelúcias. Na abertura da conta, ela já ganha uma pelúcia. A gente tem 2 pelúcias por mês, né? São 2 pelúcias específicas cada mês, e ela pode escolher uma dessas, e a partir daqueles pontos gerados com os depósitos em poupança, ela vai acumulando pontos, e pode fazer aí uma coleção de pelúcias, que são 6 ao total. E as crianças vão precisar de autorização dos pais? Isso. É extremamente importante, né? Precisa ter um representante, e esse representante necessariamente aí tem que ser o pai ou a mãe, ou uma pessoa que tenha a documentação adequada ali para ficar de representante dessa criança na falta do pai e da mãe, né? Então, precisa sim o pai e a mãe comparecer na agência, ou o pai ou a mãe, né, comparecer na agência com os documentos pessoais ali, e eles que vão ficar como representantes dessa conta até ela chegar à maioridade, né? E nesse sentido, Wesley, quais outros incentivos que o Sicredi oferece para educação financeira hoje infantil? Então, né, Cunhas, como você mesmo enfatizou aí no início da nossa entrevista, né, o Sicredi é muito participante aí em todas as ações dentro da comunidade, né? O Sicredi gosta de estar participando, a gente participa de diversos eventos aí na cidade, participa não só com a presença, muitas das vezes, né? A gente participa ajudando com mão de obra mesmo. No ano passado a gente teve aí diversas ações que a gente fez, e esse ano de 2025 também estamos aí. E assim, para as crianças, existe a educação financeira, né? A gente participa aí nas escolas, levando educação financeira para essas crianças, um material muito bacana, né? Muitas vezes a gente abre as portas da agência, né, em parceria aí com as escolas da cidade, para também mostrar para eles conhecerem de perto
como que é uma instituição financeira, né? E nesse sentido, desde cedo, também ensinando eles a estar gerenciando os seus recursos, né? Hoje a gente sabe, não são todos os pais, não são todas as famílias, né, que têm condições de, às vezes, dar uma mesada para um filho, né? Mas aqueles que têm, precisa, assim, é importante, né, abrir uma conta poupança, uma conta corrente, para já estar ensinando essa criança desde cedo a gerenciar o seu próprio recurso, né? Sem dúvida, no modo geral, né? O pouquinho que se poupa ali vai trazer a longo prazo, porque a gente está falando, pô, então a criança agora, se ela tem 1 ano de idade, pelo menos 17 anos, né? Isso. Esse recurso, por menor que seja, você vai poupando, vai guardando. Isso vai trazer uma solidez financeira lá na frente muito grande. E é aquela coisa, né? No mundo que a gente vive hoje, se você tem um dinheirinho dando sobre para você, gasta, gente. Não adianta falar que não, ser o mais controlado, você gasta. Não tem como, né? Sim. Hoje a gente tem que... Eu falo por mim, né? Pela minha família, né? A gente tá sempre fazendo conta, né? Tem que levar tudo bem, bem controlado, né? E para não ficar assim gastando dinheiro à toa, né? Então hoje os recursos são escassos, é difícil você ganhar, né? Então você tem que controlar mesmo, né, Cunhas? Que mensagem final você deixa aí para o incentivo à educação financeira infantil, né? Só também a deixa, né? A campanha ela é o ano todo, né? Não é só agora, não é só esse mês em específico. Então a campanha Turminha da Poupança aí ela vai até o final de dezembro, né? Até ali metade, quase o final do mês, é dia 21, se eu não me engano, termina aí a campanha. Então você pode chegar facilmente na agência, abrir a conta do seu filho, já sai com a pelúcia, né? E também, como eu já disse, a partir daqueles R$100 depositados, você começa a acumular pontos aí durante todo o ano para sair com as outras pelúcias. E a mensagem, Cunhas, que hoje um estudo, né, diz que praticamente 80% dos brasileiros não sabem controlar suas finanças, né? Então, isso é um número altíssimo, né? Altíssimo. A gente levando essa educação já no berço, a partir do berço, vai a longo prazo esse número eu tenho certeza que ele vai diminuir muito, né? Então, hábitos saudáveis que impactam aí a vida dessas crianças, né? Então a gente deixa a mensagem assim, valorizar a educação financeira dentro do estudo da criança. Isso é importantíssimo. É impressionante nesse sentido, né? A gente conversa alguns temas e começa a observar quanto que é importante como seria importante, né? A inserção de alguns cursos novos ou algumas matérias novas no ensino fundamental, né? Outro dia eu estava conversando aqui com o professor, o doutor Wilson, né, que é coordenador lá de Direito da UDC, e ele, inclusive, batia na tecla, né, que o direito teria que ter uma inserção no ensino fundamental, sem exagero nenhum, simplesmente porque te dá a principal noção de tudo aquilo que você vai trabalhar, inclusive a noção até do contexto político, no modo geral, né? E o outro âmbito que a gente estava falando era sobre a educação financeira. Sim. Porque se a ideia é preparar adultos, né? A gente tem essa condição de uma forma mais clara. Hoje a gente tem isso da iniciativa privada. Hoje tem o Sicredi, ou tem como a UDC, por exemplo, pessoas que vêm com a gente e dividem um pouco do conhecimento e passa isso de uma forma mais aberta, né, para a população. Então é dessa forma, mas eu fico imaginando o impacto que isso traria para as crianças. Você já começar a preparar as crianças, para elas saber de como funciona uma lei, né, e como funciona um investimento, né. Isso, e esse simples ato, né, Cunhasque, de poupar, começar a poupar desde pequeno, ele vai fazer uma diferença muito grande lá na frente. Esse exemplo, né, esse pequeno exemplo de poupar vai trazer assim inúmeros benefícios a essas crianças lá na frente. E a gente faz, né, Cunhasque, um convite aí todo especial para toda a população, para quem é associado e para quem também não é associado, vir na agência, conversar ali com os gerentes de negócio, né, os gerentes de carteira, para estar aí abrindo essa conta e incentivando essas crianças desde cedo a poupar, a guardar o seu dinheiro. Muito bem, 7 horas mais 55 minutos. Me lembrei numa
as avós da nossa geração, né? Elas faziam aquele pão enorme com chimia, né? Aí você comia metade, né? Sim. Aí ela falava assim, guarda para amanhã. Então já eram essa turma, ela já vinha com isso embutido. Só que daqui para frente, eu acho que faltou um pouco porque eles viveram na escassez, né? A gente não vive mais na escassez, né? Isso, Então, a dificuldade antigamente era maior, né? Mesmo que existe aquele... o pessoal comenta que antigamente tinha muitos filhos, se criava muito mais fácil, né? Mas a dificuldade era muito grande, né? Eu tenho por mim também, a dificuldade lá atrás era enorme. acesso às coisas, né? Isso. Acesso, nem Tudo sempre. era mais difícil, né? Não era tão simples. Gente, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Só vou reforçar aí, para quem ouviu de primeiro por cima, ó, gente, a Sicredi agora está com a tag de passagem, tá? E como que faz? O que tem que fazer? Exatamente isso, Kunhask. Como a gente já comentou anteriormente aqui, a Sicredi tem essa tag de passagem, né? E qualquer dúvida que o associado tiver, ou caso não seja associado, quiser dar uma passada na agência, a gente pode estar explicando melhor, mas basicamente é um adesivo eletrônico que possibilita aí você estar passando por pedágios ou até mesmo em estacionamentos. E essa cobrança ser realizada de forma automática, direto na sua conta da Sicredi. Também conseguimos aí, de certa forma também para associados com uma principalidade, a gente consegue até mesmo isentar totalmente essa cobrança e ficando somente as passagens mesmo para o pagamento. Eu enfatizo, Cunhasque, é muito fácil isentar. Isso aí é facílimo isentar essa tag. Então, praticamente aí o associado que tem a principalidade conosco hoje, usa os produtos e serviços do Sicredi, ele vai estar aderindo a mais um produto e facilmente ele não vai pagar essa taxinha, que ela é muito baixa já, né? Isso, muito bom, gente. Quero agradecer aqui a presença dos gerentes de negócios agro, Gianiero e Wesley Murbach. Muito obrigado pela presença, um ótimo dia. A gente agradece novamente, né, Cunhasque, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho mais do Sicredi. A gente fica muito feliz dessa parceria que a gente tem aí com vocês. 7h58.